Vamos começar orando. Amado Deus, nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Te agradecemos pela presença do teu Filho Jesus. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que o Senhor derrama sobre nós. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor. E pedimos, Senhor Deus bendito, a unção do teu Espírito, Senhor Deus, que os nossos esforços, Senhor Deus, não adiantam nada sem a unção do teu Espírito, mas que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, para nós, através do teu Espírito Santo, clareza, Senhor Deus bendito, sobre a tua palavra. Venha colocar no nosso coração, Senhor Deus bendito, o entendimento da tua palavra e venha fazer, Senhor, que essas palavras se transformem em vida na nossa vida, para que o teu nome seja glorificado em nós. Pois nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje dando sequência, né, sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, é repartido em 12 virtudes, irmãos, que nós devemos ter para que o fruto do Espírito seja completo em nossa vida. Na aula passada, nós fomos instruídos sobre duas dessas virtudes, o amor e a alegria. Hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre a paz e a longanimidade. Irmãos, de acordo com o dicionário, né, paz, ali no Aurélio, ausência de lutas, violência ou perturbações sociais, tranquilidade pública, concórdia, harmonia, ausência de conflito entre as pessoas, bom entendimento, harmonia, ausência de conflitos íntimos, tranquilidade da alma, sossego, situação de um país que não está em guerra com o outro, restabelecimento de relações amigáveis entre países beligerantes, cessação de hostilidades, tratado de paz, ausência de agitação ou ruído também, né? Aquela paz, né? Silêncio, sossego. Gente, eu queria falar aqui, paz, como uma virtude do fruto do Espírito, é um legado de Jesus para nós. Legado, aquilo que Jesus deixou, certo? Às vezes nós deixamos um legado, aquilo que nós ensinamos os outros, né? Eu tenho legado de professores que provavelmente já não estão mais aqui, mas que ensinaram coisas para a gente. Legado dos nossos pais, que eles deixaram a nossa educação, essas coisas. Legado com bens materiais. O legado de Jesus, irmão. Eu queria lembrar os irmãos que um dia Jesus disse assim para os discípulos: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Esse é o legado de Jesus para nós, irmão, e que nós devemos usufruir dele. Então, Jesus, ele não deixou legado material, não deixou nada. Até a roupa do corpo dele que sobrou, o pessoal ainda sorteou ela, né, para que não ficasse nada. O Epicuro também falava de uma paz, que é essa tranquilidade mental, é uma paz, né, que todos nós também buscamos, certo? Esquece, essa tranquilidade mental era um dos alvos desejáveis da ética humana. Ele achava que a tranquilidade poderia ser obtida eliminando o desejo e não satisfazendo. Se eliminando todo o desejo que a gente tinha, não satisfazendo o desejo, a gente combatia
avidez desvairada, né, de que dos homens em busca da satisfação física. Ele dizia essas coisas. Mano. A filosofia dele era muito bonita e realmente aplicável em muitos casos. Mas é um pouquinho diferente da paz que Jesus ensina. Nós vamos começar no legado. A paz do Senhor como um legado. Nós devemos entender primeiro que Deus é a fonte da nossa paz. Certo? Romanos 1,7 diz assim: a todos que estão em Roma, chamados santos, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte do nosso Deus. Diz Romanos 33, e o Deus da paz seja com todos vós. Deus é a fonte da paz. Portanto, para termos essa virtude, que compõe o fruto do Espírito Santo, nós precisamos ter essa paz de Deus. Precisamos dele. É ele que nos dá. É Deus que nos dá. E é o próprio Espírito Santo que nos enche da paz. Jesus, ele veio, irmão, porque Deus fez o homem para viver em perfeita paz e harmonia com ele. Mas o pecado veio. O pecado já começou. A primeira coisa que o pecado fez foi tirar a paz do homem. Enquanto ele estava em paz com Deus, ele não estava preocupado com a aparência dele, não. Assim que ele perdeu a paz de Deus, ele percebeu, estamos nus. Certo? E já foram procurar se vestir, já começou aquela coisa. A falta de paz, irmãos, quando a pessoa ela fez alguma coisa que desagrada os outros, a primeira tendência é fugir da pessoa que ficou desagradado. Isso vai que as pessoas vão dizer alguma coisa para mim. E eles, quem era o maior amigo deles que vinha conversar com eles todo? Deus, mano, vinha lá conversar com eles. Mas eles tinham perdido a paz de Deus. Eles tinham perdido a paz. E eles romperam a amizade com Deus. A amizade que vinha da obediência. Certo? Agora, o homem viveu em inimizade com Deus. Mas uma das coisas que Jesus fez, irmão, foi restaurar a nossa amizade, a nossa comunhão com Deus. Veio restaurar a nossa paz. Ele veio oferecer para nós esta paz que o mundo não pode dar. Essa paz baseia no estado de bem-estar da alma. É um fruto da regeneração. É um fruto do novo nascimento. A pessoa, para ter paz com Deus, precisa nascer de novo. Irmãos, nós temos que restaurar as doutrinas verdadeiras da igreja. Nós temos, irmão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Vocês sabem qual é o maior obstáculo para que eles implantem a ditadura total no mundo inteiro? Sabe o que está faltando? Derrubar o cristianismo. Tirar o cristianismo do nosso coração. E ele já sabia há muito tempo que o povo cristão ia reagir. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui presentes e aqueles que nos ouvem. Eles estão usando uma estratégia agora, irmão. Já faz bastante tempo. Eles estão introduzindo na igreja, certo? Infiltrados deles, muito discretos, às vezes infiltrados, não estão aqui dentro, mas estão lá, dizendo que a Bíblia... Vocês já viram pastores falando que a Bíblia precisa ser atualizada? Vocês já viram isso aí?
Isso aí é blasfêmia. A Bíblia de Deus, a Bíblia é atualizada desde quando ela existe. Não precisa mexer em nada. Se mexer em alguma coisa, altera. Mas já tem Bíblia aí que o homossexualismo não se fala mais nela. Certo? Existem traduções que suavizam certas coisas. Deixam vulnerável. Certo, irmãos? Estão infiltrando na igreja. E uma das coisas, irmão, cuidado com essa palavra, nada a ver. Está muito sendo usada quando a pessoa diz, não. Quem já ouviu falar, mas Deus é amor. Deus é paz. Que nós estamos falando, e é mesmo, nós estamos falando aqui. Deus é paz. Deus não vai jogar o filho dele no inferno. Certo? Aí eu queria alertar que filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos que o receberam, Deus tem o poder de serem chamados filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Irmãos, mas eu estou falando dessas coisas aqui tudo. Mas quando a gente quer seguir o Senhor Jesus, nós temos que saber que essa paz é fruto do novo nascimento. Então, se você quer ter paz, todos aqueles que nos ouvem, quiser ter paz, tem que nascer de novo, irmão. Nicodemos foi ter com Jesus lá, foi conversar com Jesus de noite, meio escondido, porque ele estava com medo da perseguição dos companheiros dele, do sinédrio, né? Foi lá conversar com Jesus e ele disse coisas, né? Senhor, ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus estiver com ele. Jesus sabe o que falou para ele? Necessário-vos é nascer de novo. E ele, mas como nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus, o que nasce da carne é carne, o que nasce do sangue né? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Nascer de novo, irmão, é morrer, irmãos, totalmente para aquilo que vinha fazendo. É morrer para o mundo. Quando a gente morre para o mundo, aí morre para o mundo e entrega a sua vida para Jesus, e morre para o mundo, aí você nasce. A Bíblia diz, nova criatura. Novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Certo, irmãos? E aí veio e Cristo se torna a nossa paz. A paz acompanha a fé e a retidão. A paz sempre acompanha. Seus irmãos vê, lá está escrito, em Romanos 15, 13, né? A paz é derivada do amor de Deus. Ela vem do amor de Deus. É um ramo do amor de Deus. O evangelho que nós pregamos anuncia a paz. E a Bíblia diz que os ímpios não conhecem a paz. Está escrito em Romanos 3,17. A paz de Deus, ela ultrapassa todo o entendimento. A paz de Deus, o justo, consuma-se após a morte. Isso aqui eu achei interessante. Mas se os irmãos quiserem ver essa coisa, está em Isaías 57, 2. Irmãos, nós temos um compromisso com o horário e temos uma apostila que eu acredito que foi bem elaborada. Não tem muitas coisas. Essa aqui é uma introdução que eu leio, mas nós vamos entrar naquilo que a nossa apostila fala da paz. Acrescentei algumas coisas aqui porque eu achei que é interessante para nós, certo? Para o nosso crescimento, né? Uma vez falaram que a gente não seguia a apostila, né? Mas eu procuro sempre seguir, sim.
Só que às vezes a gente gosta de mostrar alguma coisa a mais, né? Porque a respeito da paz tem tanta coisa para a gente mostrar. Tanta coisa. Né? Por exemplo, que é um legado de Cristo, que essa paz vem de Deus, que a origem da paz está em Deus, e que o homem só perdeu a paz porque recusou, né, a seguir os caminhos de Deus. Por isso ele perdeu e se afastou. Mas Jesus veio para nos trazer novamente a paz. Essa palavra paz, no hebraico, agora pode pôr para acompanhar a gente aqui. No hebraico é shalom. Né? Aqui até tem uma casa do Shalom, né? Casa do Shalom, eu já frequentei bastante lá, certo? Tem aqueles movimentos que a gente fazia no Shalom, os irmãos mais antigos lembram disso aí. Casa do Shalom. E não tem relação com a ausência de problemas. A paz de Deus não tem relação com a ausência de problemas. Nós podemos estar cheios de problemas e estar em paz. Por exemplo, eu gosto de contar as coisas que acontecem comigo. Hoje, eu acordei de manhã e o meu e-mail não estava funcionando. Pedi uma senha, eu não acho a senha de jeito nenhum. Não sei como, tentei recuperar de tudo. E esse meu e-mail, eu tenho o meu pagamento, certo? Meu plano de saúde da Petrobras, certo? Eu tenho as contas para pagar, né? As contas de água, de luz, as contas do telefone, da internet, tudo quanto é coisa minha está nesse. E eu perdi e não achei. A tendência é sair correndo atrás de alguém que entenda desse negócio e dizer, vamos ver se a gente recupera. Eu disse, não, hoje eu tenho que ministrar um estudo bíblico. Eu disse, Senhor, hoje não vai acontecer nada se acontecer isso aqui. Eu disse, eu vou fazer, eu vou estudar, vou ler, vou me dedicar, certo? Porque eu vou falar de paz, como é que eu vou falar de paz agitado desse jeito? Certo? Sinceramente. E graças a Deus eu fiz tudo. Depois eu dou uma ligada para o meu filho lá, só conhece alguém que pode me ajudar? Eu conheço aqui, não é as coisas. Eu disse, vamos ver. Eu disse, não vou recuperar, faz outro e-mail, mudo tudo, todos os documentos, mudo tudo. Vai dar uma dor de cabeça, mas não tem problema. Certo? Mas, irmãos, a gente precisa ter paz em tudo. Tem paz em tudo. Essas coisas eu sei que vai acontecer comigo, mas não é a primeira vez. Desde que a gente considera, desde que a gente começa a não acompanhar a evolução nas tecnologias, isso acontece com a gente. Né? Então, irmãos, mas a paz de Cristo está aqui. Essa paz de Jesus não depende, irmãos, não é ausência de problemas, mas estar satisfeito em Deus. A paz é um presente de Deus. Quando estamos na presença dEle, experimentamos a verdadeira paz. Irmãos, eu não sei se com os irmãos já aconteceram. Comigo, às vezes aconteceu de eu ficar o tempo inteiro na igreja, longe de Deus. Sério? Já aconteceu isso comigo. E hoje eu fico lá, pô, Deus, o que é isso aqui? Eu vim aqui para cultuar o Senhor, a minha cabeça está em outro lugar. Eles pega a minha cabeça e põe aqui de novo. Certo? Mas a gente às vezes está. Então, isso que eu estou falando assim, estar na presença de Deus não significa apenas estar na igreja, nem numa reunião de oração. Estar em paz com Deus é estar na presença dele de verdade, viu, irmãos? Na presença dele de verdade. Não sei se é só comigo que aconteceu essas coisas. Eu acredito, tomara que com os irmãos nunca tenha acontecido e nunca aconteça, certo? Mas
Se acontecer, eu digo para os irmãos, faz parte da vida da gente. De vez em quando a gente está com a cabeça em outro lugar. Mas nós devemos nos acordar e voltar para o Senhor. Amém, irmão? O Senhor te abençoe e te guarde. Olha, isso aqui no número 6:24, se a gente for ler mais para frente, a paz do Senhor, ali fala, se não me engano, no versículo 28, depois já fala da paz. Certo? Agora, olha aqui o que diz esse Salmo 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. Muita paz tem os que abençoam, tem os que amam a tua lei. Interessante, a gente lê a Bíblia, mas a gente lê correndo, não sei o quê. E esses tempos eu tenho me dedicado um pouquinho a ler o Salmo 119. Eu acho que eu nunca tinha... Não, dizer que eu nunca li inteirinho é mentira, porque a gente lê a Bíblia inteirinha, né? Mas eu, assim, com a atenção que eu vi agora, é um pouquinho diferente. Bom, o Salmo 119 fala da lei de Deus, do preceito de Deus, tudo do começo ao fim desse Salmo. Fala da importância da lei do Senhor, né? Então, aqui, nesse Salmo, no versículo 165, Salmo 119, 65, diz desse jeito, né? Muita paz tem os que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. Quero perguntar uma coisa, irmão. Os irmãos amam a lei de Deus? Olha, irmãos, nós aprendemos que a lei não está em vigor no nosso tempo. Não a lei cerimonial, essas coisas assim. Mas, irmãos, a palavra de Deus, aquilo que edificou os nossos antepassados, nos edificam. Veja bem, hoje nós não guardamos a lei do Senhor, uma imposição que vinha de fora. Hoje, irmão, nós temos prazer na lei do Senhor. Tem gente que está fazendo confusão. Não, a lei do Senhor passou. Realmente, irmão, está em vigor o Novo Testamento. Mas nós aprendemos, irmão, olha, que a lei não consegue nos salvar. Os mandamentos, os preceitos não conseguem. Porque ele veio e a gente não tem força para cumprir. Mas com Jesus Cristo, que ele veio, irmão, quando nós recebemos Jesus e que nós nos enchemos do Espírito Santo, nós vemos essas coisas. Irmão, ainda que a gente fale, mas essas coisas traem um prazer, traem uma alegria muito grande para a nossa vida. Eu disse assim, Deus disse isso, e eu vou correr fazer. Irmãos, ter prazer em fazer. Aí eu gosto de citar a vida militar, não, se bem que hoje eu estou meio um pouco decepcionado com ela, certo? Mas aquilo, o comandante mandava a gente fazer alguma coisa. Sim, senhor, saia correndo e ia fazer. E chegava lá, missão cumprida. Eu gostava, a gente falava assim, né? Até encher de povo. Agora, moça, a gente fazia aquele lá, com a lei dos homens. Quanto mais a lei de Deus, irmão. Quanto mais a ordem de Deus. Deus manda dar, né? Vou fazer, sai correndo, vou fazer. Vou fazer o que Deus. Né? Isso, irmão, isso traz paz ao coração. Né? Quem ama a lei do Senhor, quem ama, irmão, procura fazer aquilo que a lei diz, certo? Procura as coisas da lei. Não? Irmão, os 10 mandamentos que Deus deu para nós. Gente, pergunte para a maioria dos crentes se sabe quais são os 10 mandamentos. Você vê que eles vão ter uma decepção. Pergunte para o católico, ele sabe. Ele aprende, lá no catecismo. Pergunta para o crente não sabe. São os 10 mandamentos da lei de Deus.
Jesus confirmou todos. Parece que tem alguma coisa a respeito do sábado, ou alguma modificação a respeito do sábado. Mas o resto está tudo confirmado por Jesus no Novo Testamento. Certo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Né? Aí fala guardar o sábado. Isso aí está um pouquinho complicado, né? Mas fala honra o teu pai e tua mãe. Todas essas coisas foram confirmadas, né? Até o apóstolo Paulo falou. Gente, todas essas coisas estão dentro deste versículo aqui, irmãos. Muita paz tem os que amam a tua lei. Para eles não tem tropeço. Fala, o Senhor assentou-se sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Paz, irmão, eu acho que a maior bênção que o Senhor nos deu. Paz. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Com paz. Vocês gostam de paz, irmão? Glória a Deus. Ela diz assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Segurança é paz, né, irmão? Segurança é paz, né? No Novo Testamento nós vemos que Jesus é a nossa paz. Aliás, não diz que Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz? No Novo Testamento, vemos que Jesus é a nossa paz. A palavra grega, Irene, tem um significado bem específico. Bem específico, mas quer dizer, significa isso. Reconciliação entre quem está em conflito. Reconciliação. No nosso caso, irmão, nós fomos reconciliados com Deus. Isso se chama paz. A nossa reconciliação com Deus se chama paz, irmão. É esse o sentido que aparece sempre no Novo Testamento. Em Jesus nós encontramos sossego, em meio às tribulações. A paz de Cristo não significa ausência de guerra, mas equilíbrio, mesmo em meio às tribulações. Sem Jesus vivemos o caos, mas em Cristo vivemos reconciliados com Deus. Sem Jesus, o caos. Mas em Cristo, reconciliado com Deus. Irene, reconciliação. Reconciliação entre quem estava em conflito. Jesus restabeleceu a nossa paz com Deus. Na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. De cima a baixo, estava rompido, irmão, a inimizade. A porta se abriu para a gente chegar na presença de Deus. Isso se chama paz. Diz assim, podemos prosseguir, né? Porque Ele é a nossa paz, qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Acabou a separação. Paz. Tenho acesso à pessoa que antes, irmão, a gente estava em conflito. Nós éramos inimigos de Deus, irmão. Era considerado inimigo de Deus. Porque nós só fazíamos o que Deus não queria. Com a vinda de Jesus, nós fomos reconciliados. Derrubou a parede da separação. E Ele fez isso, irmãos, na carne dele. Quando a carne dele foi partida, irmão. Certo? A carne dele foi partida para que nós pudéssemos nos unir com Deus. A lei, essa é a lei que consistia em ordenanças
criar de si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com elas a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós que estavais longes e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Vamos entender bem isso aqui, irmãos. Olha bem, Jesus, a carne dele foi partida. O sangue dele foi vertido. E aquele sangue que foi vertido nos lavou, irmão, nos purificou de todo o pecado. Tá? A lei que consistia em mandamentos, ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, da lei, da ordenança, o novo homem, fazendo a paz. Como é que ele conseguiu fazer isso? Fazendo a paz. E pela cruz, a nossa reconciliação veio pela cruz. Veio pela cruz. Que nos reconciliou com Deus, matando as inimizades. Nós éramos inimigos de Deus e Deus era o nosso inimigo. Certo? Então, irmãos, aqui, por ele temos um acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Nós temos o mesmo Espírito que se chama Espírito Santo de Deus. É nesse Espírito que nós temos acesso ao Pai. Me diga uma coisa, irmão, ficou alguma dúvida que eu queria perguntar para os irmãos desse aqui? Eu gostaria, certo? Gostaria que a gente ficasse bem claro aqui o que Jesus fez por nós. Irmãos, diz assim: deixo-lhes a paz. Olha Jesus falando. A minha paz lhes dou. Nós já citamos aqui. Não há dor como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. João 14, 27, está escrito isso aqui. Recordando, no Antigo Testamento, a paz é shalom, que é bem-estar. Deus é a nossa paz. Estamos bem nele. No Novo Testamento, a paz é Irene, ou seja, reconciliação. Jesus é a nossa paz. Nele somos reconciliados com o Pai. Então, a paz de Deus, irmãos. O nome no Antigo Testamento é Shalom, é bem-estar. No Novo Testamento também é bem-estar e é reconciliação. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Deus. Agora eu quero falar sobre longanimidade, certo? Eu espero, longanimidade, o nosso assunto aqui é curtinho. A palavra grega é macrotumia. Macrotumia, para eu ler certo, que eu não entendo dessas coisas, né? O irmão Jales parece que entende um pouco das coisas. Macrotumia. Que significa, hein? É biquíni. Tumia. Então, significa fôlego comprido ou lento a ira. Eu quero recordar um negócio que os romanos usavam essa palavra, longanimidade. Sabe para quê? Soldado romano. Ele diz, nós temos que ter paciência para nós conquistarmos. Para conquistar Massada, por exemplo, né? Tinha aquela enorme montanha na frente, certo? Os judeus que estavam lá tinham tudo, tinha suprimento de alimento para muito tempo, plantava ali naquele lugar,
colhia, tinha gado até para dar leite, tinha tudo ali, água à vontade, e ninguém podia subir ali. Não dava para seguir. Qualquer lugar que chegasse ali perto, né, as flechas deles destruíam. Os romanos disseram, não, nós não podemos ter pressa, nós temos que ter paciência. Aí você sabe o que eles fizeram, né? Agora, aquela máquina que tem aquela coisa na frente, e jogando terra e fazendo a rampa. Conseguiram fazer a rampa até a altura de poder invadir lá, certo? Levou quanto tempo? Não sei. Mas é isso aí que é chamado de longanimidade. A paciência que nunca desiste. Certo, irmão? No nosso caso, é a paciência que a gente não desiste da esperança, irmão, de que as coisas dê certo para nós também. A lentidão para a ira. Ó, fôlego comprido. Aliás, tem até umas pessoas que falam, não, quando você está nervoso, respire fundo. Não é verdade? Respire fundo. Tem tudo a ver com isso aqui, fôlego comprido. Espera, tenha paciência, né? Tem a ver quando nós sermos pacientes quando sofremos injúrias de outras pessoas. Irmãos, nós precisamos ser crentes de verdade e deixar a longa, pedir essas coisas, buscar em Deus isso aqui, certo? Porque as pessoas dizem uma coisa para a gente, já dá vontade de pegar e dizer do outro na hora, né? Vem aquela coisa, né? Aí está a diferença, irmão. A gente para. Podemos até ficar com vontade, mas a longanimidade vem nisso aqui. Controlar a vontade. Pensar assim. Sabe o que eu penso? Já fui pior do que esse cara. É isso que eu penso, já fui pior do que ele. Ele tá com a paciência cheia, disse, mas eu também era assim. Mas hoje eu tenho Jesus no meu coração, certo? E assim como Jesus me salvou, Ele quer salvar esse camarada também. A gente tem que pensar nisso, não. Jesus quer salvar ele também. E às vezes depende de nós, irmão. Depende de nós. Vocês já viram aquela, não, a palavra dura suscita ira, né? A palavra dura suscita ira. Mas a palavra mansa, ela produz outro efeito, né, irmão? A palavra mansa aplaca. Certo? Então nós temos uma coisa que diz que o maior teste é estar no trânsito, né? No trânsito, meu Deus do céu, alguém dá uma fechada na gente, eu dou uma vontade. Mas melhor ficar quieto, né? Eu de vez em quando falava alguma coisa, esse camarada, depois falava assim, Jesus tem misericórdia. Eu não falei nada para ele, mas o senhor escutou. Não é verdade, irmão? A gente tem que lutar com isso aí, porque Jesus, o Senhor escuta, certo? A gente fica com a consciência limpa. Ele não escutou, não tem problema. Deus escutou. A gente tem que se corrigindo. Porque, na verdade, a ira invadiu o coração da gente, certo? Então, se a ira entrar, irmãos, irai-vos e não pequeis. Isso que diz a Bíblia. Não deixe ela manifestar, certo? Jesus, tem a ver com ser paciente quando sofremos injúria de outras pessoas. É um atributo de Deus, e aqui na nossa apostila está escrito ainda bem. É um atributo de Deus, ainda bem. Ele tolera com paciência todas as nossas fraquezas humanas e não se deixa tomar por explosão de ira ou furor. Você já pensou se cada vez que nós errássemos, Deus explodisse com a gente? Será que algum de nós estaria vivo ainda? Irmão, Deus é misericordioso. Deus é bom. Deus é longânimo. Deus é longânimo. Né? Aqui fala, falando do apóstolo Pedro, fala a respeito
das pessoas daquele tempo lá, que dizia, os quais no outro tempo foram rebeldes, falando do povo, do ímpio, no tempo de Noé. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé enquanto preparava a arca. Bom, essa arca levou 120 anos para ser construída, não foi? 120. Era 120 anos Deus dando oportunidade para o povo se arrepender, para o povo mudar. Deus deu isso aí, certo? E vê como é que é a história, né? Esperava os dias de Noé enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Quando o dilúvio chegou, tinha bicho de todo quanto é espécie na arca, né? Eu acredito que só nos peixes não precisava, porque os peixes sobreviviam na água, né? Mas os outros animais terrestres tinha tudo. Tinha casalzinho para reproduzir, tinha mais alguns que foi colocado para oferecer em sacrifício, né? Deus tinha para separar, para oferecer sacrifício a Deus. Tinha aquelas coisas. Tinha tudo quanto era tipo de animal lá. Os homens, irmãos, que deviam lotar a arca, só tinha 8. 8 pessoas. E todos eles viram durante 120 anos a arca ser construída e Noé pregando. Noé, viu, irmãos? Às vezes você fica decepcionado quando você prega não ganha a pessoa. Falar para vocês aí, Noé pregou 120 anos, só conseguiu converter a família dele. Tá, irmãos? Agora, o Espírito Santo faz coisa diferente, né? Pedro pegou 3, 4, 5 minutos lá e 3.000 homens se converteram, né? Mas depois que o Espírito Santo veio lá, foi o Espírito Santo que fez a obra, não foi Pedro, não. Foi o Espírito Santo que fez. Que Pedro pregava antes, não pregava? Era pregador. Desde quando ele foi chamado, disse, Jesus disse, vindo após mim eu farei de vocês pescador de homens. Eles foram chamados. Provavelmente ele tinha ganhado algumas almas, certo? Mas numa pregação ganhar 3.000, isso é com o poder de Deus, irmão. Certo? Mas às vezes nós ficamos tristes, irmão, porque a gente tenta ganhar uma alma e não consegue. Certo? Noé é um exemplo para nós, irmão. Não desista. Noé não desistiu, ele continuou pregando durante 120 anos. Pregando com as palavras e pregando com a vida, fazendo aquilo que Deus tinha mandado. Pregando, por sinal. Né? Isso está 1 Pedro 3,20. Diz assim, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, que é o assunto que nós estamos tratando, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Irmãos, despreza a paciência de Deus. Está ignorando que a bondade, a benignidade de Deus leva a pessoa ao arrependimento. É a benignidade de Deus, irmãos. Não é a nossa força. A gente tem vontade de pegar o camarada pelo pescoço e fazer ele se converter na marra, não é? Dá vontade? Não dá. Tá, mas não é. Irmão. É a benignidade de Deus. Pela ação do Espírito Santo. É a benignidade de Deus que leva a pessoa ao arrependimento. É outra coisa, irmão, que não está sendo muito pregado nas igrejas, não. Arrependimento, fala, arrepender e vai metade da igreja embora. Né? Mas Jesus pregava assim, não foi? Quando João estava pregando no deserto, o que ele falava? Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus começou a pregar, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Certo? Então, tu, porém, glória a Deus. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade
e em verdade. Salmo 86:15. Todas essas coisas você pode traduzir pacífico. Amém, irmãos? Amém? O Senhor é longânimo. O Senhor é longânimo. Grande em misericórdia. Falando nisso, os irmãos sabem o que quer dizer misericórdia, irmão? Eu aprendi que misericórdia é ter um coração aberto para os miseráveis. Isso se chama misericórdia. E nós somos os miseráveis que Deus teve misericórdia de nós. Ele perdoa a nossa iniquidade e a transgressão. O Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Isso está escrito no livro de Números, no capítulo 14, versículo 18. Amém, irmãos? Está escrito. Deus visita. Aqui, ele fala essa parte aqui, mas aí ele diz assim, mas usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o ouvem, né? Daqueles que lhe obedecem. Até 1000 gerações. Nossa, até 3/4 geração que erra, mas 1000 gerações daqueles que obedecem. Os irmãos podem ler lá. É bom que leiam, né? Porque você pensa bem, castigo 3/4 geração, bênção, abençoa 1000 gerações. Compara a porcentagem de bênçãos de Deus. Nosso relacionamento com o Espírito Santo nos capacita a ter um fôlego maior, né? Com a definição do Shalom. Fôlego grande, grande fôlego. A demorar para se irar. Demorar mais para se irar. Eu disse, demora tudo. Né? Isto é a longanimidade. Longanimidade é sermos tolerantes com as pessoas que agem de um modo que nos incomoda. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Essas coisas são fruto do Espírito. Vem do Espírito Santo. Quem não está no Espírito Santo não pode receber isso aqui. Isso é fruto do Espírito. O Espírito completo, ele abrange todas essas 9 virtudes que nós estamos ensinando. Agora, irmãos, tem uma coisa que depende de nós. Não esqueça, sempre estou falando isso aqui. Acho que eu falo tudo quanta vez que eu vou pregar. Quem tem sede, venha a mim e beba. É preciso ter sede, irmão. Isso depende de nós. Se a gente não tiver sede, a água está aqui, irmãos. A água viva está aqui. A água viva está aqui. Jesus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, quem está no Espírito, recebe, irmão, tem esse fruto. Então precisamos permanecer no Espírito. Irmãos, vamos. Olha, e tem uma ordem. Tem uma ordem na Bíblia. Tem coisa que não depende só de Deus. Quem já viu escrito? Enchei-vos do Espírito de Deus. Já viram isso aí escrito? Está escrito na Bíblia ou não está? Enchei-vos, isso é uma ordem. Isto é uma ordem. Enchei-vos do Espírito, quer dizer, deixe o Espírito preencher você. Deixe o Espírito que te preencha. Irmãos, nós aprendemos sobre o amor, né? Nós aprendemos, irmãos,
sobre a alegria que nós temos que ter paz. Sede sempre alegres. Sede sempre alegres. Diz assim. Hoje nós meditamos sobre a paz do Senhor. Tenha paz. Tenha longanimidade. Que o Espírito Santo dá. Esse fruto do Espírito, ele dá para todos aqueles que o buscam. Todos esses frutos. Às vezes nós queremos dons. Nós queremos dons. É verdade, irmão. As pessoas, não, mas eu quero falar língua estranha. Eu quero interpretar línguas. Né? Eu quero ter o dom de cura. Quero ter o dom de milagres. Quero ter o dom da profecia. Irmãos, eu digo uma coisa para os outros. Isso é bom e bom demais. E é muito importante para a igreja, irmão. Mas tendo esse fruto, a gente entra no céu. E fazendo todos os milagres, é capaz de a gente chegar e dizer assim, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, não fizemos milagre, prodígio. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Agora, irmãos, pessoa que mantém essa virtude do Espírito Santo, que busca isso aqui de todo o coração, só vai escutar uma coisa. Vinde bendito do meu Pai. Vinde bendito do meu Pai. Que Deus abençoe os irmãos. Quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus.